Vamos falar um pouco agora sobre o comércio blumenauense e o trabalho de uma importante entidade criada para fortalecer o comércio, que é a CDL. Eduardo Soares, presidente da entidade, está aqui com a gente. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela participação aqui na Itaberá. Bom dia, Thais. Muito obrigado aí. Não conhecia ainda essa rádio. Seja bem-vindo aqui muito na legal, nossa, né? nos nossos 98,7. Exatamente. E contem conosco aí para sempre que precisarem, né? A gente sempre está disponível aí para essas entrevistas, esses bate-papos, que é muito bom. Que bom, que bom. Obrigado, presidente, pela participação. Bom, vamos começar falando quais são as ações da CDL para auxiliar no desenvolvimento do comércio aqui de Blumenau. Bom, Thais, já é sabido, né? A CDL, ela fomenta sempre o comércio, né? Ela procura lembrar o consumidor, principalmente das datas importantes, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia dos Avós, Páscoa, crianças, né? São algumas datas aí muito importantes no ano. E, claro, sendo o Natal a principal data para o comércio, e Dia das Mães como a segunda melhor data em termos de comercialização de produtos. E a CDL faz essa ponte, né? Faz as campanhas para lembrar o consumidor da data, ou seja, não deixa de comprar, não deixa de presentear, não deixa de aproveitar a data. E lembrar também o lojista e auxiliar o lojista em fomentar, em criar campanhas internas em suas lojas, né, para então comercializar mais e utilizar essas datas como formato de comercialização, seja através de suas vitrines, de suas mídias digitais, que hoje com certeza todo lojista tem que ter, né, e trazer o consumidor para dentro das suas empresas, seja digitalmente ou seja fisicamente. Nesse sentido, presidente, quais são os avanços que a gente pode destacar, né, que a CDL auxiliou diretamente, né, foi responsável para o comércio? Thais, falando nos últimos anos aí, né, não só a CDL, mas o próprio formato FCDL, CDL, CNDL, né, sempre trabalham em conjunto, falando Brasília, nacional, estadual e municipal, né, todas as CDLs do estado, no caso, trabalham em sintonia, né? Claro, tem ações que as CDLs embarcam, mas quem tem que trabalhar lá, por exemplo, em Florianópolis, né, é a nossa federação, a FCDL. Então, por exemplo, nós estamos aí numa briga ferrenha há 2, 3 anos já pelo aumento do sublimite do Simples Nacional, para as empresas do Simples, sendo que 90% dos lojistas são empresas do Simples, né, são micro e pequenos empresários que estão nesse formato de comércio, onde está 15 anos o sublimite e o limite ultrapassado. Discussão antiga, né? É uma discussão antiga. Então, e que outras entidades também se empenham nesse sentido. Com né? certeza. E federal a mesma questão, né? Tem que aumentar, porque 15 anos no mesmo valor deixou de ser simples há muito tempo, né? Deixou de ter algum benefício há muito tempo para os lojistas. Com a pandemia, todos sabemos que dispararam os preços, tudo aumentou. E hoje, praticamente, poucos lojistas conseguem realmente estar nesse formato do Simples ou se manter. O que acontece? Você freia o teu negócio, não quer crescer porque não quer ultrapassar o limite. E por que você não quer ultrapassar? É porque você não quer ser grande? Não, é porque você não tem condições de ter equipes para ser grande. Você ainda não chegou, na verdade, num patamar para essa questão. Porque quando você ultrapassa, você tem que ter toda uma equipe diferente. Na verdade, freia o desenvolvimento do negócio. Né? Freia o negócio, trava, a pessoa começa a se frear, começa às vezes a trabalhar até ilegalmente. Não é legal, né? Então, é uma briga. Pandemia, né? Brigamos muito para que as lojas ficassem abertas, brigamos no bom sentido, lógico, mas com o governador, olha, não fecha, né? Então, falando em CDL, mas também falando federação. Então é uma união aí de esforços, né, dentro da nossa cidade. O nosso contato com o poder público é muito bom, né, sempre as conversas acontecem, sempre procurando que as ações sigam de forma amigável, de forma correta, olhando o lado do comerciante e também olhando o outro lado, né? A gente vê ali uma Páscoa pujante, trazendo turismo para a cidade, vimos o Natal também assim, e é nesse formato. E a CDL realmente também, né, procura fazer isso com seus associados. E isso é importante, né? Ter essa ferramenta aí é muito importante, né? Qual a estrutura da CDL em Blumenau, presidente? Olha, hoje nós estamos ali em torno de 24 colaboradores, né? Temos na diretoria 11 diretores, presidente e mais 10 diretores. Temos um executivo que toca toda a operação, certo? Estamos com uma área aproximadamente ali de uns 250 metros quadrados no Shopping da Hering, no 4º andar.
Certo. E qual é o grande desafio da entidade nesse ano? Desafio, né? Isso não é da CDL Blumenau. Acho que o grande desafio Do comércio? Do comércio, mas principalmente das CDLs, né? Isso é algo que acontece forte. Primeiro, manter associados. Fazer com que o associado, o lojista, o prestador de serviços, lembrando bem, talvez 50% dos nossos associados não são lojistas, né? São contabilidade, escritório de advocacia, prestadores de serviços. Vejam as vantagens de ser associado com a CDL. As inúmeras vantagens que você tem ao se associar à CDL, pagar lá uma mensalidadezinha de 45, 50 e poucos, 70 e poucos reais, dependendo do formato que você se associa, e tudo que isso traz retorno. Às vezes em descontos num colégio, que a gente consegue aí os bônus, né, os retornos em descontos, às vezes um desconto numa clínica, às vezes você já paga paga essa mensalidade e sobra dinheiro. Isso realmente é um grande desafio, né? A CDL hoje tem na faixa aí de quase 1.800 associados, tem procurado se manter, né? Mesmo com pandemia tudo, a gente perdeu poucos associados aí nesses últimos 3 anos, e agora é a retomada, né? Crescer em associados e também achar, então, produtos que gerem receita para a CDL. Talvez seja o grande diferencial. Agora, presidente, é difícil atrair novos associados? O senhor tem mais de 1.000 associados, né? Num volume de quantos lojistas em Blumenau? Aí é que tá. Se a gente falar em lojistas, né? Mas é como eu falei, prestador de serviços, lojistas, até indústrias são associados à CDL. Nós temos aí 1.800 aproximado, quase 1.800. É um desafio, né? Porque todo mês entram alguns, todo mês saem alguns, né? E nós temos que estar lá o comercial batendo de porta em porta. A gente procura mostrar através dos eventos, dos treinamentos, né? As pessoas que, eu quero a minha equipe fazendo um treinamento na CDL lá, são treinamentos de custo baixo que realmente ajudam. Então, sendo associado, você tem retorno, mas você tem que usar a CDL. Esse é o grande desafio. Use a CDL. Nós vamos ter aí os eventos CDL nos bairros, o evento tradicional da CDL, esse ano vai ter 3. Vão num evento desse, esse ano inclusive com novos formatos que nós vamos criar, né? Vão no evento, conheçam, vão nas palestras, aproveitem o que a CDL tem. E são muitos os treinamentos, né, presidente? Eu vejo muito lojista reclamando de mão de obra, e ele pode fazer esse investimento, que seria custo baixo sendo associado, né, com a formação de uma mão de obra melhor qualificada. Mas eu também vejo muito empresário reticente na formação, ele próprio formando mão de obra, porque eles acham que vão formar e essa mão de obra vai sumir da mão dele. É bom citasse isso, né? Nós, ano passado, inclusive ontem citei aqui em off contigo, tivemos a reunião ontem à noite, nós tivemos esses números, nós botamos mais de 900 alunos fizeram cursos da CDL no ano passado, em 2022. Né? Então, assim, é um número expressivo. Grande detalhe, você não precisa ser associado também para fazer um curso na CDL. Você vai lá, aliás, você não precisa ser associado para fazer um curso da CDL, você vai pagar um valor um pouquinho diferente. E você não precisa ser lojista ou prestador de serviço, nem tem empresa. Eu quero uma pessoa física, eu quero me associar à CDL porque lá eu vejo benefício, desconto em inúmeras situações, eu quero me associar. Se associe, faça um curso você mesmo, porque a questão da mão de obra, Thais, não é só na questão de quem já está empregado. Também é aquele pessoal que não está empregado e que a gente realmente sente essa dificuldade também nos currículos que os lojistas recebem. São currículos de muito mau preparo, as pessoas não têm preparo mesmo, as pessoas não se especializam. Falasse uma coisa, parece que as pessoas não querem ser treinadas, se especializar em alguma questão, né? E é complicado. Então, é preciso melhorar esses currículos. É melhor ter a mão de obra, não é só de quem está empregado, é quem está desempregado também precisa se aperfeiçoar. Olha, isso a gente só sente quando fica desempregado, cai no mercado novamente e vê que está atrasado. Exatamente. Não é bem assim que acontece. Até falando com o Emílio Shirama, que ele estava falando, né? Muitas vezes chega um cliente numa loja, ele tem um conhecimento mais aprofundado de um produto do que o próprio vendedor. Exato. Né? E por que ele tem isso? Porque hoje ele tem acesso a uma infinidade de informações pela internet. A gente vai comprar a gente quer trocar o televisor, por exemplo, né? Vai pesquisar qual é o televisor, quantas polegadas ele tem que ter, quais os recursos que esse aparelho tem, chega numa loja, é atendido por alguém que não entende das especificações que ele procura, esse cliente desiste, né? E por que você vai em uma loja hoje?
Né? Essa é a grande pergunta. Por que eu posso comprar na internet? Não é bem assim, nem todo produto você vai comprar na internet e tal, mas falasse bem, o caso de uma televisão. Se você vai numa loja é porque você quer ser atendido presencialmente, é porque você quer, mas essa pessoa tem que entender do produto. Senão você realmente vai virar as costas e vai dizer, olha, o negócio é comprar na internet mesmo, porque... Né? E a gente tem que entender, o vendedor hoje, o lojista, ele tem que entender o que ele vende, ele tem que saber falar do que ele vende, porque quem entrar na sua empresa está indo lhe prestigiar. Se você for mal atendido, se o cara nem entende do produto, não é nem mal atendido, mas não entende nem do que está vendendo, você está correndo o risco de perder, né, para um robô, vamos falar assim, né? É bem verdade isso, bem verdade, é assim mesmo que funciona. E aí a gente não vai entrar em detalhes se é melhor ou não, se é mais barato ou não, o pós-venda como é que fica ou não, mas essa é a questão. Então o vendedor, o atendente, o lojista, o empresário, não é só também o funcionário, o próprio proprietário também tem que se atualizar. Né? Exatamente. Outra coisa, né? O trabalhador do comércio, que são muitos, né, presidente? São muitos trabalhadores no comércio, né? Eles também precisam se especializar até para evoluir nesse sentido, né? Não, com certeza, né? Acho que isso tá... mas o comércio, ele tem uma coisa, e a gente viu muito isso na pandemia. Ele rapidamente se transforma, né? Ele rapidamente... Nós somos camaleões, né? A gente se adapta ao momento muito fácil. Então, é aquela questão. As mídias digitais estavam engatinhando, veio a pandemia, o comerciante rapidamente soube trabalhar com mídias digitais, né? Mesmo com lojas fechadas, conseguiram trabalhar, conseguiram revender seus produtos e a coisa só alavancou. Então, assim, eu sempre digo, o comércio é a porta de entrada, é às vezes o primeiro emprego da pessoa, né? 18 aninhos, 16 aninhos, antigamente se podia contratar, né, mais novos, né? Mas 18 anos você já contrata ali as pessoas que às vezes nunca trabalharam, né? Então, também tem que ter esse olhar do próprio comerciante, que eu vou contratar alguém sem experiência, eu vou ter que treinar, eu vou ter que pagar para ver, porque não tem outro jeito. Esse pessoal precisa ter uma porta de entrada e o comércio geralmente é a porta de entrada para o pessoal. Então, exatamente. E é por aí que vai, né? Qual é o planejamento da entidade para esse ano, presidente? Olha, vamos lá. Quantos associados a mais é possível chegar? A gente tem metas, né? Tem metas tem também. Tem metas, também tem que ter lá, né? Mas eu sempre digo, não é só o número de associados, tá? A CDL hoje ela trabalha também com produtos. Então hoje você tem dentro da tua carteira de clientes, de associados, os que consultam o SPC. E hoje o SPC, quando você faz consultas, você tem diversos serviços e diversos produtos lá dentro especializados para cada tipo de empresa. Então hoje a gente vende combos para as empresas, né? Então, eu consulto bastante, eu consulto pouco. Então você começa, ali a gente começa a ter serviços que saem mais em conta às vezes para o associado. O cara consulta muito, se ele fazer consultinha básica, ele vai sair caro para ele. Então se ele compra um combo maior, acaba saindo mais em conta para o associado. Então esse é um dos serviços, mas temos muitos outros. Falando em campanha, já perguntaste de nosso planejamento, as mesmas campanhas de sempre, só que esse ano tem uma inovação aí. Opa! Dia novidades dos pais, a gente gosta, presidente. Nós pais, Dia dos Pais sempre passava sem premiação, né, Thais? É Natal e Dia das Mães. Esse ano a gente vai premiar também no Dia dos Pais. Então, assim, vamos ter 20 mil reais em Vale Compras e vamos fazer a mesma campanha que se faz para o Dia das Mães no Dia dos Pais. Então, assim, para incentivar também os papais a ganharem presentes, né? Importante, mais presentes, importante. Né? Então, o pessoal ir às lojas aí e também concorrerem aos Vale Compras. Que o Vale Compras seja Natal, Dia das Mães ou Dia dos Pais, volta para o comércio em novas compras que não iriam acontecer, eu sempre gosto de frisar isso, né? No último Natal aí nós distribuímos 180 mil reais em prêmios, né? E 150 Vale Compras ali, então foi muito Vale Compra distribuído nessa cidade, o pessoal ganhando R$1.000, R$500, R$300 e comprando no comércio com esse Vale Compra. É a compra extra, eu não compraria, eu vou comprar porque eu tenho um Vale Compra. Uhum. Né? O comércio ganha, né? Então vale a pena ser associado. Às vezes um lojista paga ali R$50 de mensalidade, 12 meses a R$600. Né? Se ele participa dessa campanha, que é gratuita, por exemplo, Natal, e o cara vem lá com um cupom de R$1.000 e compra na tua loja, tu já ganhou, tá. E ainda ganhou o cliente, né? Já está em vantagem. Já né? está em vantagem. Então, só um exemplozinho básico, né? E esse é um trabalho fundamental da CDL, né? Porque além de tentar mobilizar o comércio, ela lembra o cidadão das datas,
né, da importância que é, Essa é a função né, principal. lembrar das pessoas, né, O em lado datas humano importantes. também, a gente sempre diz, olha, Isso. O consumo consciente também, né, Thais? Não é porque a dia do Natal eu vou me endividar. Não. Mas lembre do outro, né? Você não pode comprar sozinho, chama o teu irmão, vamos comprar junto, Dia das Mães, chama, né? Vamos fazer um... Mas não deixe de lembrar da data, não se endivide, faça um consumo consciente. Sempre olhe o seu orçamento, mas não deixa de comprar, não deixa de apresentar. Na pior das hipóteses, não deixa de dar uma ligadinha, parabenizar. É importante. Isso. Além da entidade estar voltada aí às ações do comércio, desenvolvimento do comércio, há muito tempo o associativismo, as entidades, elas mudaram um pouco o foco, né? Elas não estão só para dentro, estão também para fora, elas estão mais sociais, com mais ações sociais, mais comunitárias, com mais ações comunitárias, mais preocupadas não apenas com o avanço do seu setor, mas também com o avanço da cidade ou de uma região num todo, participando aí de muitos eventos, batalhando, lutando. A CDL, por exemplo, com a segurança no centro da cidade, né, sempre muito ativa, cobrando. Essa nova forma das entidades estarem trabalhando também despende uma atenção especial, né, presidente? Com certeza. Blumenau tem uma questão aí atualmente que as entidades procuram trabalhar em conjunto, em ações maiores, né? A questão de segurança em Blumenau, há 2 anos atrás, a CDL montou um grupo onde delegado, polícia militar, e vários atores foram envolvidos nessa questão, que é aquele roubo de monte, que eles chamam monte pequeno, né? O cara entra no supermercado, rouba lá a picanha, como eles dizem, bota dentro da calça e sai, né? E nada acontece, né? Então a gente procurou trabalhar aí em formatos diante das reclamações de muitos lojistas e foi só um exemplo de mercados, acontece isso no centro da nossa cidade aí diariamente, os pequenos roubos, né? E a CDL ela está sim sempre em sintonia com os órgãos de segurança, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, para que realmente coíbam, para realmente estejam atentos para essas questões, para evitar que isso aconteça, né? Então isso precisa acontecer, Thais. Essa união de esforços. A CDL não está ali só para vender ou para ser social ou para ser mais um birô de consulta de crédito. Não, nós estamos aí também olhando o lado social, o lado humano das pessoas. Por exemplo, no final do ano sempre participamos de doação de cestas básicas para um Rotary que faz aqui em Blumenau, sempre são 25, 30 cestas. O lado humano, né? Muitas ações que a gente faz e ajuda, pensando realmente, às vezes, Dia das Crianças, uma campanhazinha lá para das crianças de uma região de Blumenau que precisa, ou de uma ONG. Então tem muita coisa aí que a CDL faz e é necessário que o associado que queira conhecer, venha a CDL, peça participar de uma reunião, a gente está aberto. Às vezes o pessoal, reunião de diretoria, não, a gente está lá aberto. Queiram, venham, participem, até porque é o seguinte, né, são 10 diretores, mas quanto mais braços, melhor, né? As ideias são bem-vindas de todos os lados. Sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais pessoas pensando, mais a gente consegue avançar. Presidente, qual é a expectativa do comércio para esse ano? Olha, Thais, comércio janeiro e fevereiro, pelos números que a gente... não é números, né? Mas pelo que a gente sente, começou devagar. Tá? Talvez pela questão política, talvez pela questão da própria Copa do Brasil ali, começo de dezembro, deu uma atrapalhadinha. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, desculpe. Deu uma atrapalhadinha, né? Achava-se até que ia dar um impulso, mas no fundo foi o efeito contrário, né? Porque teve muitos dias parados, aí o consumo acaba não rolando, o Natal ficou para cima do laço, inclusive as compras de Natal, o pessoal falou, dia 20 é que a coisa estourou mesmo de compras, né? E realmente o movimento era muito grande depois do dia 20, né? Mas eu creio que agora, passado o Carnaval, as coisas a gente já tem ouvido que a coisa está melhorando. É um momento de adaptação, né? Nacional, né? O pessoal está esperando o que vem. A mudança de governo sempre gera essa incerteza, né? Ou expectativa, alguma coisa nesse sentido. Alguns travam investimentos, mas é aquela coisa, você trava agora, daqui a pouco você vai ter que fazer, porque a tua empresa tem que rolar, né? A coisa tem que rodar, não adianta, né? Então, há um impacto entre os lojistas, presidente, em virtude da mudança de governo? Tem muitos lojistas que seguram, houve um né? desânimo, por exemplo. A gente sabe que aqui a gente tem uma tendência política muito forte, né? Isso não resta dúvida nenhuma que gera incertezas quando muda.
E isso acontece também entre os lojistas, os Acontece. empresários estão segurando muito em virtude Acontece, disso. eu creio que ali em janeiro e fevereiro houve muita gente segurando, mas é o que a gente fala. Segura uma hora, você vai voltar, porque a roda gira, a roda, né? Você em algum momento, você segura uma hora, você vai ter que voltar a comprar. E as ações, presidentes, divulgadas até agora, né? Elas geram que expectativas, por exemplo? Em relação ao governo federal? Ao governo. Aí é que tá, né? Nós não temos ainda muita coisa definida para girar boas expectativas, né? Talvez ruins também não, mas boas. Mas fica uma coisa são travada. apreensivas. Esse é o problema. Mas são apreensivas. São. Quando Agora... o senhor vê a gasolina aumentando de novo, retorno de impostos, daqui a pouco o governo do estado diz que vai retornar com a alíquota do ICMS total, né? E isso, né? Vai impactar em tudo, né? Isso vai impactar não tem tudo. Como não impactar, né? E aí gera de novo aquela questão, né? Mais aumento e o simples continua travado. Então, assim, como é que o pequeno vai crescer? Ele não vai crescer, ele só vai se encolhendo. Esse é um problema muito sério. A tabela tem dois problemas aí, a tabela do simples e do imposto de renda, né? Imposto de renda é outro. Não, nem vamos falar, nem sei quantos anos está o imposto de renda, né? Nós estávamos falando do simples. E o simples é o estadual e o federal que tem que mudar, né? Porque o estadual, o Jorginho Melo, na campanha disse, ó, eu sendo eleito, porque ali é só o canetaço, né? Não precisa de nada. Ele pode simplesmente aumentar e igualar o federal, ele não pode, né, passar do federal. Então... A gente vê, pelo menos daqui de longe, né, as tentativas do governo no estado de encaminhar as soluções para poder cumprir as metas de campanha, né? As que chamaram a atenção foram a questão do fim da fila de espera por cirurgias eletivas, né? Importante. Já foi lançado um pacote aí para que possa haver esse avanço e até a metade do ano, se não eliminar, mas pelo menos diminuir bastante. E o ensino gratuito nas universidades do sistema ACAF, que isso ainda é um ponto de interrogação, ainda há uma dúvida, ainda há muita discussão. Para quem seria esse benefício? Como seria esse benefício? Mas o governo diz que vai cumprir essa promessa que fez. A do Simples, então vamos torcer também para que aconteça, né? aconteça. Então... Essa é a nossa grande expectativa, né? Enfim, o comércio blumenauense tem aí muitas datas para comemorar, muitas campanhas para realizar, e a CDL sempre buscando o incentivo, né, do consumidor, né? A roda, eu sempre digo, né? A roda tem que girar. Então, se você consome por menos que você esteja consumindo, você está incentivando a produção e o emprego, né? Então, se todo mundo travar, todo mundo parar de comprar e investir, a coisa só piora, né? A indústria vai produzindo menos, começa a demissão, o comerciante vende menos, começa a demissão e o desempregado não compra, não consome. Então, a gente tem que entender que por menos que, eu não posso comprar uma geladeira, né, top de linha, mas eu preciso trocar minha geladeira, não deixa de trocar de forma consciente, mas não deixa de trocar. O consumo tem que acontecer. Consciente, mas tem que acontecer para gerar o emprego, gerar a roda girar, mesmo que ela gire mais devagarzinho, mas ela está girando. A CDL tinha um planejamento ou um levantamento, por exemplo, de movimento no comércio para o primeiro semestre desse ano, presidente? Não Chegou temos. a fazer? Não faz? Temos, não faz esse tipo não de faz. Isso, de balanço? Às vezes uma federação ou a FCDL chegou a fazer? Também não fez, e talvez a CNDL deva apresentar alguma coisa, tá? Mas aí eles apresentam sempre nível Brasil, né? Quando muda o governo fica mais difícil fazer isso, né? Eu creio porque vai muito do comportamento do empresário e do cidadão. O cidadão muda o comportamento, né, presidente? Isso tem um reflexo na venda, né? No consumo, né? Exatamente. Você está preocupado, você vê anúncio de aumento de gasolina, aumento de imposto, você começa a travar, né? Então é preocupante, mas a gente já sente aí que alguns comerciantes, alguns lojistas dizem que fevereiro aí já começou a dar uma melhorada, tal. Eu creio que agora a coisa de alguma maneira vai ter que rodar, né? Vai ter que melhorar. A vida continua. Exatamente. A vida continua e a gente tem que tocar o barco para frente aí na CDL. Qual é a campanha, a próxima campanha que vem aí da CDL, presidente? A próxima é
Páscoa, né? A Páscoa tá aí. Ah, falar nisso, a Páscoa tá aí. Coelhinho da Páscoa. Daqui a pouco tem lá a Vila Germânica com toda a programação de Páscoa. Esses eventos, né, que buscam o atrativo turístico, eles também são eventos importantes para a cidade e para o comércio, né? Comércio, isso muitos lojistas às vezes não entendem. A gente que está dentro de uma CDL, que, né, eu já estou 9 anos ali também, dentro de uma diretoria, a gente começa a entender um pouco além da nossa porta, né, Thais? O que a minha loja vende se eu não comercializo produto de Páscoa? Ou o que o turista vai vir na minha loja se, né? Só que você tem que olhar num geral, né? O turista vem, ele vai lá, olha Páscoa, ele dá uma corridinha no centro, ele daqui a pouco compra uma roupa, ele compra alguma coisinha, ele está no hotel, o hotel acaba comprando da gente. Então, assim, é uma roda, que às vezes a compra não é exatamente o turista comprando da tua empresa, da tua loja, porque não é o teu foco, né? Vender para Páscoa ou alguma questão específica. Mas a roda está girando, entende? Então, às vezes os lojistas não conseguem enxergar esse além. É muito importante a Páscoa, né? É lógico, a gente gostaria muito que não ficasse só na Vila Germânica, tanto Páscoa quanto Natal, mas a gente tem que entender que os recursos são limitados, né? E a gente também tem que entender que, assim, o lojista em Blumenau, ele também tem que participar um pouquinho mais dessa questão. É um desafio também da CDL, a CDL no passado já se envolveu nisso, fazer Natal e Rua 15, campanhas de vitrine e tal. Esse ano nós vamos lançar umas campanhas de vitrines diferentes, tá? Ano passado tentamos uma experiência ali, não foi muito atrativa. Qual é a tendência, Esse presidente? ano nós vamos voltar com vitrines de Natal, talvez até para outras campanhas também, mas com premiações maiores, tá? Lojistas. Pelo menos para 3 lojistas, os 3 mais, né? Os premiados ali, primeiro, segundo lugar e terceiro lugar. E nós pretendemos dar prêmios maiores, tanto para o lojista, o empresário em si, né, quanto para a equipe dele. Então, provavelmente nós vamos procurar dar mídias, né, já abrindo aqui para ti, mídias para os lojistas que foram sorteados, seja outdoor. Uma boa ideia, presidente. Spots em rádio, veiculações em rádio e tal. Né? A CDL ela sempre compra os pacotes anuais, né? Em vários meios de comunicação, e é isso que a gente quer fazer. De repente fazer um sorteio no CDL nos bairros, a gente vai procurar abrir essa porta, né? E a campanha de Vitrines Natal, se você premia com valores maiores, você consegue um envolvimento maior dos lojistas, né? Que aí a própria equipe quer, né? A equipe também vai ganhar, né? O empresário vai ganhar mais. Então a CDL meio que está direcionando um pouco essa questão esse ano de uma forma bem diferente, tá? Ontem até discutimos isso em reunião. Tomara que dê certo, né? O negócio é atrair mais a participação e deixar as lojas, as vitrines mais bonitas. Isso é um grande atrativo, né? A vitrine... Como principalmente do comércio de rua aqui da 15, né? Você passando pelas lojas, a vitrine bem feita é um chamariz, né? E aproveitar, né? Eu não tenho loja na Rua 15, mas enfim... mas eu penso assim, os lojistas da Rua 15, da Curtierg ali, eles têm que aproveitar essas datas. Alonga o horário de atendimento de repente, mas isso tem que ser unido, sabe? A CDL está aberta aí para caso lojistas queiram conversar com a gente, fazemos reuniões lá para tentar trabalhar todo mundo unido. Vamos ficar até as 8 da noite, 9 não adianta, mas até as 8 é legal, então todo mundo ficar. Realmente hoje está muito, eu fico, 2 para lá não fico, 2 para cá não fico, aí a coisa não roda. Eu concordo, sabe? A gente vê muita reclamação disso, eu abro, mas os outros para lá e para cá não abrem. E o Emílio fala muito bem isso. Né, o Emílio Stassi aqui, não adianta eu estar aberto e ter 3 lojas para um lado e 3 lojas fechadas para o outro. E também tem que ver chegou, o público, tá 3 né? fechadas, ele não vai adiante. Mas o público vem, mesmo que não é da tua área, ele acaba passando, é a compra por impulso. Tu falasse uma coisa, a vitrine é o chamariz da loja física. Ela pode gerar esse impulso que o senhor fala aí, né? Eu vi uma coisa atrativa, preço bom, eu pelo menos vou entrar para ver. Eu vou te dar um exemplo, Thais, que entra da minha empresa. Né? Eu vendo móveis, decoração, o Natal, para mim, não é uma data, né? Dezembro. Aliás, Oktoberfest, não é uma data. O que eu vou vender para o turista no Oktoberfest? Eu vendo móveis, né? Decoração. Sim. Eu tive um turista que estava hospedado num hotel em frente à minha loja, passou na frente da loja, ele comprou 32 peças de decoração para o Rio de Janeiro. Mandou entregar no Rio de Janeiro. É impulso. O cara entrou na minha loja, estava indo para o shopping. Viu algo que gostou, preço atrativo. Ele, a esposa, entraram, correram, 32 peças. Tá vendo? Então,
Tá no hotel, tá consumindo, tá indo pro shopping, tá consumindo, passou na minha loja, comprou por impulso. Então, assim, a vitrine é importante. Ah, eu não vendo na Outubro? Realmente eu não vendo na Outubro. Mas foi um caso. Então, se eu tivesse fechado, vamos dizer, Natal, né? A Rua 15 lá, eu não vendo produto pro Natal. Mas às vezes, né? Então, assim, eu acho que os lojistas em Blumenau, ele tem que, para Natal principalmente, tem que se unir, talvez até mudar o horário de atendimento, dezembro ali. Ah, abre mais tarde, já se discutiu, vamos abrir só meio-dia, pronto, e vamos até 9 da noite. Né? Desfile de Natal, tem que ter um desfile de Natal no centro? Eu acho que tem que ter, sério. Mas a CDL... Mas a loja tem que estar aberta, senão qual é a vantagem? Nenhuma, né? Nenhuma. Adianta? Não adianta. Então, é uma discussão. Ah, mas aí eu vou ficar até 9 horas da noite aberto. Tá, e Gramado fica até que horas abertos os lojistas? E os turistas tudo rodando no centro. Uma vez já se falou, presidente, me corrija aqui se eu estou errado, né? De uma possibilidade de mudança de horário para abrir um pouco mais tarde e manter à noite um período um pouco mais longo. Tipo horário de shopping, né? O shopping abre às 10, fecha às 10. Pronto. Né? Talvez nesse sentido aí. Por que o shopping mas à noite havia tá uma lotado? corrente que falava que o centro da cidade é abandonado à noite. Eu creio assim, ó, talvez já tenha sido uma época abandonada, mas hoje não é mais... Está mais movimentado, nós temos presidente? aí aquela Curtieri que foi bem revitalizada, tem muita gente ali. Agora temos lá embaixo, né, na Praça do Blumenau... A praça ali também. Temos mais praças. Patagônia, né? Tem mais praças que estão sendo abertas na prefeitura. Então, assim, a vida noturna começou a vir para o centro. Os barzinhos estão lutados. Então, você imagina, você fica com uma loja aberta até as 9 da noite, o pessoal está ali circulando, o próprio lojista... Esse público aí... É claro que tem que ter uma união aí. Segurança, tem que estar circulando, porque 9 da noite já, né? Você tem que ter ônibus mais tarde para os funcionários, tem que entender tudo isso, é todo um trabalho que tem que acontecer. Mas não só abrir ou fechar. Né? Mas o cara sai da loja, vai fazer um happy hour nesses barzinhos que estão abertos, vai tudo, começa a consumir, né? Então talvez dezembro fosse uma data de experimentar isso. É possível, né? Quem sabe aí não sentar todo mundo, né? Toda essa cadeia. Exato. E discutir essa possibilidade. Porque hoje tem isso, eu não vou ficar porque é até perigoso. Claro, se ele está sozinho, é perigoso. Né? Se tem 2 lojas para lá fechar, 2 para cá, do outro lado da rua tem talvez uma. O cara fica com medo, aí vai deixar lá 1, 2 funcionários meio à mercê de um, né? Agora, quando a vida circulando, vale a pena. Então, é algo a ser estudado e isso não adianta chegar lá em outubro e querer fazer. Isso é um trabalho que tem que começar agora. Os lojistas realmente teriam que se unir e trabalhar. A CDL está aberta, a gente já algumas vezes já citou isso aí em grupos de WhatsApp, né, dos lojistas. Mas assim... Há muita resistência ainda, né? Não há resistência. O que falta é gente para botar a mão na massa, né? Vir e dizer, vamos fazer? Vamos. Né? Agora tem que entender o seguinte, ninguém pode impor isso. Né? O lojista, ele escolhe o horário dele abrir e fechar, e aí não pode ser imposto. Né? Nem o Cine Lojas, ninguém pode impor essa questão. Então, obrigar o cara a ficar sábado à tarde aberto, domingo aberto, não pode. Não tem como, né? A gente lembra da Rota do Lazer. A Rota do Lazer, quando criou, não tinha como comprar água. Eu lembro que o Hélio sempre falava nas entrevistas, não tem uma água para comprar. Hoje você vai na Rota do Lazer, você tem barzinhos abertos, faturando, gente reunida, sentada em mesinhas, consumindo e algumas lojas até abrindo já. Aproveitando esse movimento. Então, um pouco cultural, né, Jorge? Tem que mudar. Exatamente, né? Tem que ter atrativos também, né? E tem que ter toda uma cadeia, como o senhor falou, né? Não adianta o comércio abrir à noite sem ter segurança para isso. Sim. Não adianta o comércio abrir à noite sem ter como os funcionários ir embora para casa. Exatamente. Né? Porque há problemas com o transporte e transporte público aqui em Blumenau. Em Blumenau não, no Brasil é um problema, ainda é uma deficiência, né? Esse serviço ainda falha muito. Então tem que ser essa cadeia aí, tem que se entrosar para poder dar certo. A gente vê a movimentação aí de novos comércios abrindo no centro da cidade, oferecendo alimentação, oferecendo bebida, e a gente também sabe que esse comércio também vai dar certo se tiver movimento. Claro. Né? Então no fim, um auxilia o outro, né? Um puxa para o outro, né?
E se todo mundo conseguir se unir, quem sabe a gente não pode ter um centro vivo à noite. Exatamente, ó, a palavra centro vivo, hoje né? o centro vivo é o projeto, né? É o projeto. Um grande projeto. Centro vivo à noite. Algumas coisinhas aconteceram, né? Estão acontecendo. Lentamente, né? Muito lentamente, que esse projeto é antigo, né, presidente? Muito lentamente a gente já vê algumas coisas evoluindo, né? Depende muito de muito investimento, mas quem sabe uma hora a gente chega lá. A gente já tinha um problema final do ano, né? Que todo mundo dizia que a cidade parava. Hoje já não é mais assim. Daqui a pouco vai ser à noite, né? Com um centro mais movimentado. Presidente, obrigado pela sua participação hoje aqui na Rádio Itaberá. Seja bem-vindo aqui, né? Fique à vontade aí, qualquer informação da CDL, estamos à disposição. Eu que agradeço, tá? Obrigado pelo espaço. E parabéns aí a Itaberá, né? 98.7, pessoal. Vamos ficar ligado. A falar nisso, ó, ontem a Itaberá transmitiu O senhor é flamenguista? Sou flamenguista, mas raramente sei quando joga. Por isso que o senhor tá com essa cara hoje. Não, nem sei como é que ficou, não sei mesmo. Perdeu, né? Para variar. Não, nada, faz parte. Presidente, olha, aqui na Itaberá, presidente, a Bandeirantes transmite, detentora, né, dos direitos da Fórmula 1. Então, domingo tem a abertura da temporada de Fórmula 1, que você ouve aqui na Itaberá, através da rede Bandeirantes de rádio. Além disso, a Itaberá está acompanhando com a Bandeirantes o Campeonato Paulista de Futebol, Copa do Brasil, vem aí Campeonato Brasileiro, para quem gosta de esporte, 98,7, marque aí no seu rádio. Um abraço, uma ótima semana, presidente. Obrigado, uma ótima semana para todo mundo. 11h08 aqui em Blumenau.